Ei, meninas, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Tô vendo aí nos comentários que tem gente muito animada, inclusive turma 95. Gente que começou, né, o programa dos 30 dias contra a SOP ontem e tá aqui nos comentários, ó, já disputando com a 93 e a 94 aí o coração da Nutri. Falei que essa disputa começou muito antes da turma começar, né? Antes delas se conhecerem, antes delas entrarem no grupo, elas já estavam arrasando aqui na live. E eu sabia que depois que o grupo começasse, a tendência era que isso só piorasse. Piorasse, né? Entre aspas, no sentido mais positivo que pode existir. Porque tá todo mundo, né, se ajudando e com certeza caminhando juntas aí em busca do tratamento da SOP. Olha só, quem tá aqui da turma 95, a Fê, a Ju, quem mais? Tati, Bruna da 93 e agora o PCS 11, tem o pessoal do programa de combate à SOP aqui também, a Laís, gente, pessoal da 68, turma 68, dizendo que tá com saudade. Duas participantes aqui falaram que tá com saudade. Gente, tenha saudade não, ó. Faz o desafio de novo. Ou o programa de combate à SOP. Depois da turma de vocês, o desafio ele foi todinho reformulado. Então, mesmo quem é das turmas antigas, pode refazer o desafio se quiser. Ou então, né, partir para o programa de combate à SOP, que é um programa mais profundo, mais intenso, é um verdadeiro tratamento para você viver sem a SOP, né? Para você trazer para sua rotina e para os seus hábitos aquela aprendizagem que você teve lá nos 30 dias contra a SOP. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Tem alguém aqui que não me conhece? Ah, a Isa, turma 96. Bora no dia 1º de junho. Olha só, turma 96, que começa no dia 1º de junho, está com 80% das vagas já preenchidas. Então, se você quer participar dos 30 dias contra a SOP, vai lá no link do meu perfil, na descrição da minha biografia, clica no botão 30 dias contra a SOP, que você vai cair lá no meu WhatsApp, vai me mandar uma mensagem, e aí eu vou te passar todas as informações sobre esse programa, o que você ganha ao se inscrever, como que é feita a inscrição, valores e tudo mais, tá bom? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, também tem bastante gente aqui nova, né? Então sejam aí bem-vindas à live do Cantinho da Nutri. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e mais do que isso, gente, eu sou portadora também da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Trabalho há 4 anos ajudando mulheres com SOP a se verem livres dos sintomas da síndrome do ovário policístico de forma natural, sem medicamentos e sem hormônios. Ajudo vocês a se livrarem dos sintomas, né, como o excesso de pelos, a acne, a queda de cabelo e tantos outros sintomas aí que quem é portadora da síndrome do ovário policístico sabe o que significa e sabe o quanto ruim é a gente ter que conviver, né, com esses sintomas. E aí vocês aprendem, né, aqui na live também, todo o meu conteúdo, que a gente não precisa conviver com esses sintomas. A gente pode ter um tratamento de verdade para o problema que faça com que esses sintomas desapareçam e não voltem mais para a nossa vida. E aí, quem quer isso, diz que sim aqui nos comentários. E para quem tá assistindo depois, não conseguiu assistir a live ao vivo, também tá tudo bem. Essa live sempre fica gravada, né, no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. E para você que está assistindo a gravação, eu quero que você deixe aqui nos comentários quem você é, da onde você está falando, quais são os sintomas da SOP que você tem, o que você já tentou fazer para tratar. Conta a sua história aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo de te mostrar depois como eu posso também ajudar você. Eu respondo pessoalmente todas as mensagens que chegam para mim aqui no inbox. Então, se você ainda não me escreveu, conta a sua história aqui para mim nos comentários, que eu mesma vou te responder. Para quem tá ao vivo, gente, não faça isso, porque depois eu não consigo saber, né? Eu não consigo resgatar essas informações e esses comentários. Para quem tá ao vivo e ainda não conversou comigo no inbox, depois, quando acabar a live, vocês me mandam uma mensagem lá no direct contando aí, né, a história de vocês e eu mostro também como posso ajudar cada uma, tá bom? O tema da live de hoje é tratamento da síndrome do ovário policístico em mulheres magras. E aí nos comentários você tem a Ana Vitória, que é da nossa equipe. Ela é da equipe do Cantinho da Nutri, estagiária, né, do nosso cantinho. E ela fica respondendo os comentários ao longo da live, que de repente eu não consigo ler, eu não consigo acompanhar enquanto eu tô passando o conteúdo. Se a Ana Vitória responder para você,
acredite na resposta, não fique repetindo a mesma pergunta insistentemente, porque senão a Ana Vitória fica muito triste, porque vocês não ligam pro que ela fala, tá bom? Então, se a Ana Vitória escreveu para você, pode confiar que a resposta é verdadeira, tá bom? Seria como se fosse eu mesma respondendo. Afinal de contas, a Ana tá com a gente aí há mais de um ano, acompanha todos os meus conteúdos, todas as minhas aulas, todas as minhas lives, ouve a minha voz o tempo inteiro e já aprendeu muito comigo, né, sobre tudo isso que envolve aí o tratamento da SOP. Gente, quem tem excesso de peso, quem tem sobrepeso, quem tem obesidade, acompanhe a live também. Não saia da live só porque o título aqui tá dizendo que é uma live para as pessoas magras, porque eu tenho certeza que mesmo quem tem sobrepeso e obesidade vai conseguir aprender alguma coisa nova, vai ter acesso a um conteúdo novo a partir da live de hoje, tá bom? Gente, vamos começar? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quem é magra, né? Quem sempre foi magra ou está magra e quem tem sobrepeso e obesidade. Vamos ver mais ou menos como que tá o índice, né, dessa estatística aqui na nossa live hoje. Nutri, eu sempre fui magra, agora eu dei uma engordada. Gente, isso também pode acontecer, viu? Quem é magra não significa que vai ser pra sempre magra, tá? Eu fui magra muito tempo da minha vida. Eu fui gordinha na infância, gordinha na adolescência, depois emagreci. Passei um bom tempo da minha vida sendo magra e ganhei peso na gravidez. E aí depois comecei a ter a dificuldade pra perder. Então, não é só porque você é magra que você vai ser magra pra sempre, viu? Cuidado, porque isso às vezes faz a gente se enganar. E muita gente aqui que tem sobrepeso, mas também muita gente aqui que não tem, né, essa questão do sobrepeso e da obesidade. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem gente ainda que acredita que a SOP é uma doença só de quem tem sobrepeso e obesidade. E não é, né? A gente tá vendo aqui, ó, nos comentários da live, pra quem tá ao vivo, que muitas pessoas têm um peso saudável, são magras. Inclusive, algumas pessoas são muito magrinhas. Teve uma menina que comentou aqui que tem 47 quilos, né? Então, toma cuidado, porque a síndrome do ovário policístico não é uma doença relacionada a excesso de peso, tá? 30% das mulheres com SOP são mulheres que são magras, que têm peso dentro do recomendado e algumas vezes até o IMC baixo, tá? Tenho a Ju aqui, ó, 1,71 de altura, 52 quilos. Então, é uma pessoa bem magrinha, né? A situação mais comum que envolve as mulheres magras portadoras da SOP é chamada de hiperinsulinemia, que é o excesso na produção de insulina. A gente fala muito da resistência à insulina clássica, né, que é quando a mulher não consegue fazer uso, né, não consegue fazer um bom uso dos carboidratos da dieta, o organismo dela não consegue digerir e absorver corretamente o carboidrato, mas também existe uma condição chamada de hiperinsulinemia, que é quando a mulher produz excesso de insulina. Isso pode acontecer, inclusive, em decorrência de uma resistência à insulina clássica. O organismo dela identifica que ela não dá conta de fazer, né, corretamente a absorção e a utilização daquele carboidrato da dieta. E para tentar compensar esse defeito, entre aspas, da insulina, o corpo começa a produzir mais e mais insulina. E aí a sua insulina fica alta. A glicose, na maior parte das vezes, não. A glicemia, que é o exame que a gente mede em jejum, sempre dá baixo, né? Tem mulher que tem uma glicose, uma glicemia de jejum de 75, de 80, de 84. É uma glicose normal. O problema, na maior parte das vezes, nas mulheres que não têm sobrepeso e obesidade, é um excesso de insulina, tá? E o que acontece quando a gente tem muita insulina? A gente faz uma absorção muito rápida daquele carboidrato que a gente está ingerindo, e isso faz com que essa energia se dissipe muito rápido, o que dificulta o aumento de peso. Então, as mulheres que são magras, portadoras da SOP, na maior parte das vezes, elas apresentam uma dificuldade em ganhar peso. Não são mulheres que fazem uma dieta extremamente regrada ou que consomem muitas poucas calorias, né, com o objetivo de manter o peso baixo. Não, muitas delas realmente apresentam essa dificuldade em ganhar peso e aumentar a massa muscular. E a grande consequência disso, eu acredito que o maior risco, né, desse quadro metabólico é o desenvolvimento do diabetes.
Porque o pâncreas, ele fica tão saturado de ter que produzir muita insulina, que chega um momento que ele simplesmente ele entra em falência, né? É a falência do órgão que a gente fala. Ele começa a ter dificuldade em produzir. Então você forçou tanto aquele órgão, forçou tanto a produzir o hormônio, que em um determinado momento pode ser que ele não dê mais conta e aí ele passe a não conseguir mais produzir insulina suficiente. E essa é a fisiopatologia, a fisiologia, na verdade, né, que justifica o desenvolvimento do diabetes tipo 2 nessas mulheres portadoras da SOP. Então toma cuidado, você que é magra, que tem dificuldade de ganhar peso, que já tentou várias dietas, já tentou comer mais do que, né, o ideal e tal, e não consegue ganhar peso, porque isso pode ser um indício de que existe algo sim de errado na sua parte metabólica, que se você não tratar, pode virar um problema crônico, como é o diabetes. Quando você tem hiperinsulinemia e identifica o problema, tem o diagnóstico, faz um tratamento, tá tudo bem, você vai conseguir, né, fazendo o tratamento adequado, reverter o caso, né, reverter o quadro e aí se manter saudável, tá? Precisa tratar, a mulher magra, gente, precisa tratar a síndrome do ovário policístico e a questão da insulina, tanto quanto a mulher que tem sobrepeso e obesidade. Porque a mulher que tem sobrepeso e obesidade, ela na maior parte das vezes, ela não tem essa hiperinsulinemia, ela começa a ter essa hiperinsulinemia em decorrência da resistência à insulina, mas em um quadro já avançado. Só que o caminho acaba sendo o mesmo no final, né? Ela acaba tendo uma resistência à insulina que se prolonga, causa dificuldade no emagrecimento, causa dificuldade na perda de peso, gera muito cansaço, fadiga, indisposição, acompanhado de muita fome, muita vontade de comer, principalmente alimentos ricos em carboidratos. O corpo, identificando isso, em algum momento começa a ter uma produção exagerada da insulina e isso também pode levar à falência do pâncreas com consequente, né, diabetes. Então, ambos podem se tornar diabéticos, tá, gente? Não é só a pessoa magra que corre esse risco. E tanto a mulher que é magra quanto a mulher que tem sobrepeso e obesidade tem o mesmo risco para as consequências da SOP quando ela não é tratada. Então, se você tem síndrome do ovário policístico e não faz o tratamento adequado, e a gente já falou aqui, né, tratamento adequado não é usar anticoncepcional, tratamento adequado não é usar glifage, metformina e esquecer o restante. Não, tratamento adequado é aquele que vai na base do problema. Quem não trata de forma adequada com os 4 pilares do tratamento que eu ensino aqui, né, e a gente já falou muito sobre isso, sendo com sobrepeso e obesidade, sendo magra, tem os mesmos fatores de risco. Pode desenvolver diabetes, pode desenvolver hipertensão, pode ter dificuldade para engravidar, infertilidade. Quando grávida, pode desenvolver diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, nascimento prematuro. Enfim, existem várias e várias consequências aí da SOP quando ela não é tratada. E isso abrange mulheres que têm sobrepeso e obesidade e também as mulheres magras, tá? Então fiquem atentas, porque às vezes a gente acaba se acomodando, né, por não ter sobrepeso e obesidade, acaba não se incomodando tanto, acaba não buscando, de repente, uma melhora da qualidade da alimentação, porque o peso nunca foi um problema, e isso acaba sendo aí um caminho aberto, né, para o desenvolvimento de doenças extremamente sérias e crônicas, certo? Mulheres com SOP que são magras não estão isentas de ganharem peso ao longo da vida. Foi o que eu falei, foi o que a gente estava conversando aqui no começo, né? Não é porque você é magra e teve por muito tempo dificuldade em aumentar seu peso, em aumentar a sua massa muscular, que esse quadro vai se manter para sempre. E a maior parte das vezes, esse ganho de peso, como aconteceu comigo, vem na gravidez. Na gravidez, a mulher com síndrome do ovário policístico muitas vezes tem um ganho de peso exagerado mesmo fazendo controle alimentar. É aquele caso inimaginável, né, que a gente acha sempre que é mentira, mas pode acontecer. A mulher não tá comendo mais do que o normal, ela não tá comendo além do que ela costumava comer antes de engravidar. Muitas mantêm um exercício físico regular, mantêm atividade física e o ganho de peso ele acaba acontecendo de forma exagerada mesmo controlando a dieta e o exercício, né, o gasto calórico. Então, toma cuidado também, você que é magra, quando você quiser engravidar, se você, né, tem esse objetivo de se tornar mãe, você precisa de um acompanhamento na gravidez mesmo antes do ganho de peso começar a acontecer. Então, o ideal é você procurar uma profissional antes de engravidar e fazer um preparo pré-gestacional para evitar que esse ganho de peso apareça durante a gravidez, certo? Importante, mesmo sendo magra, gente, é muito importante avaliar a composição corporal,
O que isso significa? A composição corporal é o quanto do seu peso representa gordura e o quanto do seu peso representa massa muscular e tecidos livres de gordura. E por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente aqui que é magra, né? A gente tava vendo vocês colocando os pesos, né? Que vocês têm aqui enquanto eu tava falando. 47, 50, 55, 56, 60 quilos. Mas, muitas vezes, dentro desse peso que você tem, que é baixo, você tem mais gordura e menos massa muscular do que seria o recomendado, do que seria o considerado ideal. Então, gente, peso não é a melhor forma da gente fazer uma avaliação da composição corporal. Muito pelo contrário, né? Peso não representa nada nessa avaliação de composição. Para você ter uma análise da sua composição corporal, você precisa fazer uma avaliação chamada de bioimpedância ou antropometria. São duas técnicas que servem para a mesma coisa. Elas vão estimar quanto do seu peso é gordura e quanto do seu peso é massa muscular. O ideal para o sexo feminino é um percentual de gordura abaixo de 24,9%. E para quem deseja engravidar, um percentual de 21%. Ou seja, até no máximo 21% do seu peso deve ser gordura. Tem mulheres que são muito magrinhas, que realmente têm um peso muito baixo, que quando a gente mensura o percentual tem 30%, 38% de gordura. São pessoas que têm pouco peso, né, que são pequenas, usam um manequim pequeno, mas que têm um alto percentual de gordura. E esse alto percentual de gordura faz com que os sintomas da SOP possam também acontecer de uma forma mais severa. Então, isso explica muitas vezes porque a pessoa emagrece, né, durante o tratamento da SOP, mas não consegue a melhora dos sintomas. Fala, poxa, Carol, eu perdi 10% do meu peso, 15% do meu peso e a minha acne não melhorou, a minha queda de cabelo não melhorou, o meu excesso de pelos não melhorou. Isso pode ser indicativo de um percentual de gordura desajustado, né? Talvez você tenha perdido o peso errado. Talvez ao tentar fazer uma dieta sozinha, ao tentar fazer uma dieta sem acompanhamento de uma nutricionista, você acabou cortando os nutrientes errados, você acabou se alimentando de uma forma não tão adequada para o tratamento da SOP e isso fez você perder muito peso de líquido e de massa muscular e não de gordura. E aí os seus sintomas de fato não vão melhorar. A pessoa que é magra e tem esse desajuste no percentual de gordura, tem mais gordura do que o recomendado e menos massa muscular, ela também tende a ter mais resistência à insulina e, consequentemente, mais sintomas da SOP. Então, é normal isso acontecer. E é o que a gente chama, né, de uma situação de falsa magra. Agora, vocês sabem o significado dessa palavra, né? Não é que... Gente, eu já vi, assim, as coisas mais engraçadas do mundo. Quando eu pergunto pro meu paciente no consultório, você... O que você acha que é uma falsa magra? Então, vem respostas assim, extraordinárias. Mas falsa magra, na verdade, é a pessoa que tem um peso adequado, saudável para sua altura, mas que a composição corporal não é adequada, tá? Então, enfim. Depois vocês me contam o que vocês pensavam que era a pessoa falsa magra, tá? Então, falsa magra significa que o seu percentual de gordura não está adequado. E se o seu percentual de gordura não está adequado, mesmo seu peso estando, isso pode justificar o motivo pelo qual você tem SOP sintomática, né, com sintomas e talvez dificuldade, né, em acabar perdendo, acabar eliminando, né, esses sintomas que podem estar te incomodando. E a dieta, gente? Muita gente me pergunta, né? Carol, eu quero muito fazer o desafio 30 dias contra a SOP, eu quero muito fazer o programa de combate à SOP, mas eu não quero emagrecer. Ah, Carol, mas eu já sei que a dieta low carb é a melhor dieta para síndrome do ovário policístico, mas toda vez que eu tento, né, fazer uma dieta low carb, eu perco peso. Gente, ponto número 1, você não precisa emagrecer para tratar a SOP, tá? E eu que vos falo, né, sou prova viva disso. Tenho aqui 0 sintomas e não sou magra, não tenho sequer um peso adequado para minha altura desde a gravidez do meu segundo filho. Mais um parênteses nisso, é importante que vocês saibam que o emagrecimento não é critério fundamental para o tratamento da SOP. Quem tem sobrepeso e obesidade e quer emagrecer, não se sente confortável com o peso que tem, ou não se sente confortável com o corpo que tem e busca o emagrecimento, ele pode ser um aliado no seu tratamento, mas ele não é critério fundamental. E isso me mata quando o médico vira para paciente e fala assim, você quer tratar SOP? Tem que emagrecer. Ponto número 1, não tem que emagrecer, mesmo sendo
portadora, né, mesmo tendo sobrepeso e obesidade. Agora, se você já é magra, pior ainda, né? Aí que você não tem que emagrecer mesmo. Porque muitas mulheres que são magras, ou até que não são tão magras, se sentem super bem com o corpo e com o peso que tem, às vezes são estimuladas a perderem mais peso, até chegarem, né, num nível de peso ou de corpo que não gostam, que não se sentem confortável. Então, ninguém aqui mais vai acreditar em médico que fala que para tratar a SOP precisa perder peso, gente. Não precisa, tá? E quando você é magra, menos ainda. A dieta low carb, e aí o que eu trouxe aqui, né, gente? Eu fiz até um caderno com gráficos para mostrar para vocês. Depois o resumo da live com toda essa parte aqui visual vai lá pro nosso canal do Telegram, tá? Então não se preocupem em ficar anotando os números e os exemplos que eu vou dar aqui, porque depois eu vou colocar tudo isso lá no canal, tá? Quem não está no canal, vá pro canal, porque lá tem conteúdos exclusivos, né? As coisas que eu coloco lá, eu não coloco em nenhuma rede social, e os resumos das lives também vão pra lá depois. A dieta da paciente magra, ela também é low carb, tá? Então, independente se você tem sobrepeso ou obesidade ou se você é magra, a dieta, o padrão do cardápio, né, é chamado de low carb. Lembrando que low carb não é cortar carboidratos. Low carb não é excluir todos os carboidratos da sua vida, da sua refeição, do seu dia a dia. Low carb é você reduzir o percentual de carboidratos que você consome no seu dia, diminuindo principalmente os carboidratos simples e refinados, que são as massas, os pães, os doces, né? Os alimentos feitos principalmente com farinha branca e açúcar. O que é considerado low carb, né? O que é diretriz do nosso sistema aí da Organização Mundial da Saúde, nutrição e tudo mais? Dietas abaixo de 40% de carboidrato. Uma dieta que tem de 40% até 60% de carboidrato é considerada normal em carboidratos. Quer dizer que se você consome até 60% da sua energia, né, das suas quilocalorias no dia, vindo do carboidrato, você tá com uma dieta que é normal. Ela não é nem exagerada em carboidrato. E aí, gente, a discussão aqui não é se isso é o adequado, o ideal ou não, tá? Isso é diretriz e a gente não discute. Se você consome menos que esse mínimo, ou seja, menos que 40%, você já está numa dieta low carb. E a zona que normalmente eu trabalho com as minhas pacientes, com as minhas alunas, é entre 20% e 40%, tá? Quando a gente reduz abaixo de 20% de carboidrato, a gente já está entrando em dietas que são mais radicais, como a dieta cetogênica ou a dieta da proteína. E essas dietas intensificam os sintomas da SOP, elas pioram os sintomas da SOP por elevarem o colesterol e, consequentemente, a testosterona. Então, nas minhas pacientes, a minha conduta é manter aí um carboidrato que vai de 20% até 40% de carboidrato no dia da pessoa. E aí, uma dieta low carb, então essa é a primeira informação que vocês têm que ter aí, né? Dieta low carb tem de 20% até 40% da sua ingestão vinda do carboidrato. Se a paciente precisa perder peso, então quem tem sobrepeso e obesidade quer perder, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular qual é o gasto energético aproximado dessa mulher. Quanto que ela gasta de energia no dia dela? Isso vai depender se a pessoa é ativa, se ela faz atividade física, qual que é a atividade profissional que essa mulher tem, se ela fica sentada o dia inteiro ou não, se de repente ela tem uma atividade que ela se movimenta muito, que ela faz muita atividade mesmo, se ela anda muito na rua, se ela vai de carro, de transporte público para o trabalho. Então são várias coisas que a gente leva em consideração na hora de calcular o gasto calórico da pessoa. Quando a gente chega nesse cálculo, né, é claro que isso a gente não faz na mão, existem sistemas que calculam isso pra gente. Quando eu identifico o gasto calórico da minha paciente, eu vou fazer uma dieta que tenha menos calorias do que aquilo que ela gasta. E normalmente, né, de 800 a 1.000 calorias a menos, que representa uma perda de peso de 2 quilos a 4 quilos no mês. Porque 1 quilo são 7.000 calorias. E aí vocês vão começar a pirar nesses números, mas tenta ficar comigo, tenta aqui prestar atenção para vocês conseguirem chegar no raciocínio que eu preciso, tá? Eu preciso então que a minha paciente consuma entre 800 e 1.000 calorias a menos do que ela gasta. Vamos supor
que você gaste 2.500 calorias no dia. Não é algo difícil, tá? Uma pessoa normal, né, que não é extremamente sedentária, tem um gasto calórico mais ou menos disso no dia, de uma forma relativamente tranquila. Então, não é algo que a gente tá viajando, tá? Vamos supor que você gaste 2.500 calorias e você tem sobrepeso e obesidade. A sua dieta vai ter 1.500 calorias. Por exemplo, isso são exemplos, tá? Ninguém precisa fazer aqui 1.500 calorias para perder peso. Tem gente que vai ter que consumir menos, tem gente que vai ter que consumir mais. 1.500 calorias. Beleza, eu já sei quanto de calorias a minha paciente tem que consumir. Aí eu vou calcular o quanto de carboidrato essa pessoa vai consumir. Eu não falei que o carboidrato fica entre 20% e 40% da dieta? Então a minha paciente que tem sobrepeso e obesidade, que vai consumir 1.500 calorias, vai consumir 20% desse valor calórico em carboidratos, de 20% a 40%. 1 grama, isso dá de 300 a 600 calorias. Então, a minha paciente vai consumir 1.500 calorias no dia e de 300 a 600 calorias vão ser de carboidrato. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, ela vai poder consumir de 75 até 150 gramas de carboidratos, tá? Gente, isso é a pessoa que precisa perder peso, beleza? A gente tá falando aqui de sobrepeso e obesidade. O que é... E aí eu quero dar um exemplo, né? Eu calculei de verdade, né, uma dieta para vocês terem noção do que a pessoa come e comparar o que come quando tem sobrepeso e obesidade e o que come quando não tem sobrepeso e obesidade. Vocês vão ver que a dieta ficou até muito parecida. A diferença vai ser o volume, a quantidade de alimentos que a pessoa que não precisa perder peso vai consumir. Essa pessoa, essa paciente minha hipotética, né, que precisa perder peso, que tem sobrepeso e obesidade, que gasta 2.000 calorias, 2.500 calorias no dia, ela vai consumir no café da manhã 2 ovos com uma ameixa, uma fruta. No lanche da manhã, ela vai consumir 30 gramas de castanhas, de nuts. Eu fiz lá um mix de nuts. No almoço, ela vai consumir salada, né, folhas à vontade, legumes, frango grelhado e 1 colher de servir, que é aquela colher grande, de batata. No jantar, ela vai consumir, aliás, no lanche da tarde, ela vai consumir abacate com coco em lascas. E no jantar, ela vai consumir um temaki de salmão sem arroz. Se essa for a dieta da minha paciente, ela vai consumir ao longo do dia 1.133 calorias, sendo que 13% desse valor é carboidrato. Eu tô trabalhando aqui, gente, com carboidrato até menor que os 20%, para uma perda de peso, de repente, mais rápida, tá? E lembrando que isso tudo é hipotético. Se a minha paciente passou por uma fase já, por exemplo, fez essa dieta por umas, sei lá, 1 mês, né? Já teve uma perda de peso mais rápida, já tá motivada, já tá, né, conseguindo fazer ali mais atividade física, já tá mais animada, já melhorou a autoestima dela, eu vou incluir, aliás, eu vou trocar o abacate do lanche por uma banana, né? Então eu tô trocando uma fruta que é muito rica em gordura e 0 carboidrato por uma fruta que tem mais carboidrato e 0 gordura, né? Fazendo essa troca e no café da manhã adicionando 2 fatias de pão integral, eu chego num cardápio de 1.180 calorias e 24,5% de carboidrato. Então, olha como o carboidrato muda com poucos alimentos, né? São as escolhas dos alimentos que fazem o carboidrato aumentar ou diminuir no percentual que eu quero. Então, olha só, quem tem sobrepeso e obesidade e precisa de uma dieta de até 1.500 calorias no dia, pode consumir 2 fatias de pão integral com 2 ovos e uma fruta no café da manhã, pode consumir um mix de castanhas no lanche da manhã, na hora do almoço, uma saladona com verdura, legume à vontade, uma batata, que é um carboidrato, com filé de frango. No lanche, ela pode optar por uma banana com aveia e no jantar com um temaki. Ela vai perder peso de uma forma dentro do nosso padrão low carb. Agora, e aí o gráfico dela fica esse aqui, ó. O laranja é a gordura, aqui o carboidrato e o rosa é a proteína, tá vendo? Ela tá com uma quantidade, né, um consumo de carboidrato muito pequeno, muito abaixo, né, de 60%, que seria o máximo aí para uma pessoa saudável. Esse gráfico aqui é da primeira
opção, tá? Do primeiro cardápio que tinha lá 15% de carboidrato, menos do que eu recomendo que a paciente fique no dia a dia para o tratamento da SOP. É meio que um tratamento de choque. Depois a gente aumenta um pouco o carboidrato e mantém ali entre 20% e 30%. Agora, se a mulher é magra e ela não precisa perder peso, a gente também faz o mesmo processo. Primeiro a gente calcula qual é o gasto calórico dessa mulher. Se ela gasta 2.500 calorias no dia e ela quer manter o peso dela, eu preciso que o cardápio tenha 2.500 calorias. Se eu acho que ela quer aumentar, se a pessoa quer aumentar o peso e ela faz atividade física, ela faz musculação, ela tem um estímulo para hipertrofia, eu vou fazer um cardápio que tem até 3.000 calorias, 3.500 calorias. Tudo parte do princípio de gasto calórico da pessoa, quanto que a pessoa gasta de energia por dia. E como que a gente chega nesse cálculo? É o profissional que vai fazer, tá, gente? Não são vocês que vão calcular qual é o gasto calórico que você tem no dia, porque isso é papel do nutricionista, tá bom? E aí, vamos supor então que a minha paciente tenha 2.500 calorias de gasto calórico, só que ela ainda quer aumentar o peso, né? Ela quer aumentar a massa muscular, ela tá treinando para isso. Então, a dieta dela vai ter 3.000 calorias. Se a dieta dela vai ter 3.000 calorias, eu tenho que lembrar que o cardápio precisa ter de 20% até 40% de carboidrato. Isso representa de 600 a 1.200 calorias, porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. E aí, isso representa, então, de 150 gramas até 300 gramas de carboidrato no dia. Querem ver como é que fica a dieta dessa pessoa? E aí, gente, quem é sedentária não muda tanto, tá? Tipo, a quantidade de carboidrato e o percentual de carboidrato da dieta, ele não vai sofrer alteração se a pessoa é sedentária. Se ela não quer emagrecer, mas ela também não faz atividade física, ela provavelmente gasta menos caloria, então ela vai consumir menos carboidrato do que o exemplo que eu tô dando aqui. Mas o raciocínio de construção do cardápio, da rotina alimentar é a mesma, tá? Vamos lá. Eu não falei que a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, ela pode consumir no café da manhã 2 ovos, 2 fatias de pão e uma ameixa? Se a pessoa é magra e ela quer tratar a síndrome do ovário policístico sem perder peso, ela pode consumir, por exemplo, e lembrando que isso aqui é um caso hipotético, tá? 2 ovos, 2 fatias de pão, 1 colher de óleo de coco e uma banana com aveia e mel, com uma fatia de queijo. Então, o que eu imaginei? Ela faz um omelete, né, usando o óleo de coco e usando o queijo como ingrediente desse omelete, consome o omelete dentro do pão integral e, como uma sobremesa ou logo depois disso, ela consome a banana com aveia e mel, certo? Então, olha como mudou, né, a primeira refeição do dia para a pessoa que precisa perder peso, para a refeição da pessoa que não quer emagrecer. No lanche da manhã, eu tinha colocado para nossa paciente com sobrepeso e obesidade um mix com nuts, né? Castanha, amêndoa, avelã, enfim, 30 gramas, né, desse mix. Para a pessoa que precisa ganhar peso, eu coloquei esse mesmo mix de castanhas, mas eu incluí um avocado, que é aquele abacate pequenininho, certo? Porque o abacate, ele tem muita gordura, ele tem muita caloria, ele vai ajudar essa pessoa a não emagrecer mais, né? Se é o objetivo que ela tem de não emagrecer. E eu já vou conversar com quem acha que é muita comida e não consegue comer tudo isso, tá? Eu já vou te dar a solução para você fazer. Na hora do almoço, eu mantive a salada igualzinho a paciente que precisa emagrecer. Eu mantive o frango igualzinho o paciente que precisa emagrecer. Só que eu troquei a batata por arroz, que também poderia estar no cardápio de quem quer perder peso, tá, gente? Quem quer perder peso pode comer arroz e feijão no almoço. Eu só usei realmente para diversificar. Só que eu incluí 1 colher de sopa de azeite na refeição para temperar provavelmente a salada. E ao invés de 1 filé de frango, eu coloquei 2, tá? Então, a pessoa que não quer perder peso, ela come arroz e feijão, 2 filés de frango e usa o azeite para o tempero da salada e come a mesma salada, a mesma batata e os mesmos legumes da pessoa que quer perder peso, certo? No lanche, eu tinha colocado no lanche da tarde, né, da paciente que quer perder peso, abacate com coco. Porque sacia, porque tem muita gordura, porque é praticamente 0 carboidrato.
Na pessoa que quer aumentar peso, eu sugeri um copo de açaí com granola. Por que açaí? Porque açaí também tem muita gordura, também tem muita saciedade, só que é ainda mais calórico do que o abacate. Eu já tinha usado o abacate no café da manhã dessa paciente aqui para ela não perder peso. E no jantar, ao invés de um temaki, eu coloquei 2 temakis, também sem arroz, de salmão. E incluí uma ceia para a pessoa que não quer perder peso, ou seja, depois do jantar ela ainda faz um lanchinho antes de dormir, com 2 castanhas do Pará, 12 pistaches, pistache é bem pequenininho, tá? Pra quem não conhece, parece um amendoim. E 1 colher de sopa de lascas de coco, mix de castanhas com coco. Fazendo dessa forma, igualzinho tá aqui, a pessoa iria consumir 3.000 calorias, né? 2.943 calorias, com 30% de carboidrato. Gente, vocês acham que uma pessoa que come tudo isso perde peso? Por mais que a dieta seja low carb, né? E esse é um conceito que vocês precisam entender. Dieta low carb não tem nada a ver com emagrecimento ou engordamento. Inventei a palavra agora. Dieta low carb não necessariamente emagrece e ela também pode aumentar peso, desde que o valor calórico esteja ajustado à necessidade da pessoa e, com isso, o percentual de carboidrato que a pessoa vai consumir. Isso não quer dizer, gente, que uma pessoa que queira hipertrofia, né, que já tá num treinamento mais intenso, que faz uma aula, né, faz uma musculação intensa, não possa consumir mais carboidrato que isso, até pode. Mas eu tô falando aqui de pessoas, né, da nossa rotina, mesmo pessoas normais do nosso dia a dia, né, do nosso padrão, tá? Aí, uma de vocês falou assim, nossa, Carol, eu não consigo comer tudo isso, né? Quem achou que foi muita comida? Eu não consigo comer tudo isso aqui. O que a gente pode fazer quando a nossa paciente ela não consegue comer refeições tão grandes, né? Não consegue comer tanta comida como o nosso café da manhã, que eu achei muito grande, e ela não quer perder peso. A gente aumenta a quantidade de vezes que essa paciente vai comer ao longo do dia. Então, se você não consegue comer o omelete com pão integral e a banana no café da manhã, você pode consumir o omelete com pão integral, né, no seu dia de jejum e depois de 2 horas consumir a banana com aveia e mel. Você pode fragmentar a sua dieta. Se você acha muito um copo de açaí com granola no lanche da tarde, a gente pode também dispersar isso e fazer 2 lanches da tarde. Então, tudo vai depender da pessoa. E esse também é um conceito que vocês precisam aprender aqui, né? Quando vocês contratam uma nutricionista que, né, que seja nutricionista de verdade, é papel da nutricionista adaptar a dieta à sua rotina. E não é papel do paciente ficar adaptando a rotina à dieta, né? Não é a nutricionista não tira o cardápio da gaveta e fala para você, se vira, é isso que você tem que fazer. O nosso papel enquanto nutricionista é viabilizar o que você precisa dentro da sua possibilidade. E essa possibilidade vai de acordo com o que você consegue comer em uma refeição, vai de acordo com o que você gosta de comer, o que você não suporta. Se o meu paciente não suporta abacate, não faz sentido eu colocar abacate para ele comer e falar se vira, né? Então é o nosso papel adaptar. Se é uma paciente que tudo bem consumir tudo isso no café da manhã, beleza, o café da manhã dela tá perfeito, mas se ela não consegue, eu vou ter que achar uma segunda solução. Nem que seja, por exemplo, que a banana com aveia e mel que eu tinha pensado vá pro lanche da tarde, né? De repente, um pouco depois do almoço ela faz a banana e depois, mais pro final da tarde, ela consome o açaí. Isso aqui tudo, gente, pode mudar N vezes, né? Dependendo da necessidade da pessoa. Então, o que vocês têm que saber? Ambos os cardápios, tanto da pessoa que tem sobrepeso, quanto a pessoa que tem a necessidade de não emagrecer mais, é um cardápio low carb. Por quê? Porque tem menos que 40% de carboidrato. No meu círculo aqui, ó, da pessoa que quer aumentar peso, ó como ficou. A gordura, né, também na parte laranja, o azul, aqui mais ou menos, né, um pouco mais de 1/3 do círculo, e no rosinha aqui, a proteína. Ficou até que parecido, né, com o círculo maior, só que com um pouco mais de carboidrato do que o nosso primeiro cardápio calculado. Ambos são low carbs, ambos têm menos de 40% de carboidrato, só que uma dieta tem 3.000 calorias e a outra tem 1.200, certo? Gente, consegui? Deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada do que eu anotei aqui que é importante, mas eu acredito que não. Vocês conseguiram entender, gente, qual que é a diferença?
do cardápio da pessoa que quer emagrecer para a pessoa que não quer perder peso? O grande segredo no tratamento da SOP, no alívio dos sintomas, né, no controlar os sintomas, é controlar a resistência à insulina e a disbiose. E aí, não é só... E o que eu penso quando eu vou fazer um cardápio, né? Falando um pouco dos bastidores. Quando a gente vai fazer uma dieta, a gente tem que ver, por exemplo, minha paciente tem testosterona alta. Nesse cardápio, eu vou incluir alimentos que ajudam a diminuir a testosterona. Por exemplo, chá de hortelã, alho, maçã, né, por serem fontes de quercetina. Vou incluir alimentos, por exemplo, a paciente tem acne. Vou incluir alimentos que sejam suficientes, né, que sejam bons para o tratamento da acne. Minha paciente, ela não quer emagrecer, ela não quer perder peso. E o grande desafio dela, a grande questão dela é o excesso de pelos. Eu vou olhar, vou investigar o porquê ela tem excesso de pelo, se é androstenediona alta, se é testosterona, o que está acontecendo ali que pode estar causando o excesso de pelos, e vou colocar alimentos específicos para aquela situação que gera o aumento dos pelos. Então, a preocupação do cardápio, né, o que a gente pensa quando vai fazer uma dieta ou quando vai sugerir um cardápio, né, para a pessoa que não quer perder peso ou para a pessoa que quer perder peso é avaliar gasto calórico dela, determinar percentual de gordura, incluir alimentos que ajudem no tratamento da resistência à insulina e da disbiose e que tratem os sintomas que ela está relatando e que mais estão incomodando ela. A Bruna perguntou, fala do jejum intermitente para as mulheres magras. Gente, vocês viram tanto de calorias que uma pessoa magra que não quer perder peso precisa consumir no dia? É muito difícil uma pessoa consumir o tanto que ela precisa de alimentos, de calorias, de nutrientes, fazendo 12 ou 16 horas de jejum. A pessoa precisa comer que nem um cavalo na hora do almoço e na hora do jantar para conseguir chegar no valor calórico dela. Jejum intermitente é muito bom para o tratamento da resistência à insulina, ajuda muito porque diminui, né, força o nosso organismo a ficar com a insulina bem baixinha por bastante horas do nosso dia. Só que essa insulina bem baixinha dificulta o aumento de peso, favorece até a perda de peso. E aí, no momento que ela vai comer, ela vai ter que compensar muito a ingestão alimentar dela para ela não ter emagrecimento. Então, eu não aconselho, tá? A menos que seja um caso muito específico. De repente ela é magra, ela não quer perder peso, mas a insulina dela tá muito alta. E a gente precisa fazer meio que um tratamento de choque no começo para forçar essa insulina a ficar baixa e aí depois readequar a dieta. Então, assim, situações específicas, por momentos específicos, né, em situações muito certinhas, pode ser que eu recomende. Mas via de regra eu não vejo motivo, tá bom? Quais alimentos eu preciso incluir para melhorar os sintomas da SOP sendo vegetariana? Gente, vegetariano vai ter uma live separada, tá? Que inclusive eu já escrevi. É a próxima live do meu caderno aqui. Não é a próxima, tem uma no meio. Mas vocês vão poder votar, né, na live de quinta-feira. Então eu vou fazer igual eu fiz hoje. Na quinta-feira, durante o dia, eu vou colocar um stories com 2 temas. Um deles vai ser a dieta vegetariana para tratamento da SOP. E aí, se esse tema ganhar, é o tema da live de quinta-feira, tá? Então, é meio que um mundo à parte, né? O vegetarianismo, o veganismo. Como que a gente faz uma dieta que seja low carb, que obedeça essa questão do percentual de carboidratos, sendo vegetariano, sendo vegano, né? Sem contar com nenhuma fonte de proteína animal. É um desafio, mas vocês vão saber como é que eu faço e como fica uma sugestão de cardápio. Eu fiz igualzinho eu fiz hoje. Eu coloquei uma sugestão de cardápio mesmo, calculei, né, pra vocês verem valor energético e tudo mais, de um cardápio que é vegetariano, que é vegano, tá? Essa dieta é para quem tem endometriose também? Line, quem tem endometriose acaba tendo uma restrição de alimentos talvez maior do que quem tem SOP. Na síndrome do ovário policístico, a gente faz restrição de carboidratos, né, refinados e simples. A gente restringe adoçantes e industrializados. Esses 3 grupos são restritos também no tratamento da endometriose, mas algumas vezes, para o controle da endo, a gente também precisa excluir glúten e lactose, né, leite e derivados, que na síndrome do ovário policístico, na maioria das vezes, não precisa. Então, tem uma diferençazinha aí, tá? Quem tem as 2 patologias, né, tem SOP e endo, faz o tratamento das 2 em simultâneo.
mas a dieta acaba sendo um pouco mais restrita do que quem só tem SOP, né? Quem só como se fosse pouco. Mas quem precisa realmente se preocupar com a síndrome do ovário policístico, tá bom? Gente, tô vendo que vocês estão perguntando aqui, né? Live de queda de cabelo, live de acne. Eu fiz essas lives não tem acho que nem 2 meses. A gente tava na quarentena já. A gente já tava aí com a pandemia. E eu fiz uma live só sobre acne, eu fiz uma live só sobre queda de cabelo e eu fiz uma live só sobre pelos, excesso de pelos. Eu peguei os 3 principais sintomas estéticos e coloquei em lives, assim, separadas. Falei lá quais eram os alimentos que ajudavam com cada condição, o que a gente tinha que evitar, exemplos de rotina, tem lá no IGTV. E aí depois vocês podem consultar. Agora, gente, quem quer que eu faça esse trabalho, né? Olha só, presta atenção. Quem quer que eu calcule o valor energético que você gasta, quantas gramas de carboidrato você tem que consumir, o que isso representa no seu dia, quais são os alimentos que você deve consumir para os sintomas que te incomodam, né? Quem quer que eu veja isso detalhadamente para a sua situação, para a sua rotina, para o seu dia a dia, pode se inscrever hoje nos 30 dias contra a SOP. A gente fez uma promoção, né? Uma promoção, não gosto dessa palavra, mas a gente fez uma condição especial de inscrição para a turma, né? Para quem se inscrever hoje, que fazendo a inscrição você ganha o cardápio personalizado individual com uma consultoria online gratuita. Então, fez a inscrição nos 30 dias contra a SOP hoje. E, gente, como esse vídeo vai ficar rodando, né? E vai ficar passando, hoje que eu falo é dia 19, tá? Terça-feira até meia-noite. Tem aí 3 horas para você tomar a decisão. Quem se inscrever hoje ganha, né, o cardápio personalizado individual. Ai, Carol, eu vi a live tarde, já é quarta, já é quinta, sei lá, já passou o dia, eu não vou ganhar, poxa, não vou me inscrever. Se inscreve mesmo assim, porque quem está no desafio pode ganhar, né, um cardápio individual e personalizado conforme você for avançando ali, né, nos desafios que a gente for dando e que a gente for fazendo. Então, vale a pena, se inscreve nos 30 dias contra a SOP. E mais importante do que isso, tá, gente? Mesmo que você não tenha dieta, mesmo que você não tenha cardápio personalizado, mais importante do que você saber o que eu como no café, o que eu como no lanche, o que eu como no almoço, é você ter a condição de avaliar isso para sua rotina. É a condição de você ter conhecimento para fazer as suas próprias escolhas. É você saber o que você deve e o que você não deve consumir, o que te faz bem e o que não te faz. É você, né, ter consciência de quais são os seus sintomas e o que pode gerar cada um desses sintomas e saber quais são os alimentos que podem combater esses sintomas. E isso tudo você aprende nos 30 dias contra a SOP, né? No programa 30 dias, a gente lida com os 4 pilares do tratamento. Você aprende sobre alimentação, você aprende sobre atividade física, você aprende sobre controle de estresse e ansiedade e também sobre sono. Então, entrando para o grupo, você vai conseguir saber quais são os melhores alimentos para cada uma das situações, você vai saber fazer as suas próprias escolhas, as suas próprias combinações. E por que eu dou essa autonomia? Porque, gente, ninguém merece ficar refém de um cardápio. Por mais que você receba um cardápio personalizado e isso no início seja bom, porque te dá segurança, e essa é a palavra, né? Não te dá nada além disso, cara, você não vai ficar refém dessa dieta pro resto da vida. Imagina você fazer esse cardápio que eu acabei de sugerir para sempre, né? Nossa, todo dia de manhã comer ovo com pão, banana com aveia. Todo dia no lanche da manhã consumir abacate. Todo dia no almoço comer arroz, feijão, filé de frango, salada e batata. Todo dia no lanche da tarde açaí, todo dia no jantar no temaki. Cara, com uma semana você desiste da vida, né? Você não quer mais tratar a SOP, você não quer mais se livrar dos sintomas, você corre para o anticoncepcional, que é o caminho mais fácil, fecha os olhos para as consequências da síndrome do ovário policístico e adeus saúde, né? Vai saber quando que você vai ter coragem de novo de tentar um novo tratamento. Então, a ideia não é que você fique refém da dieta, não é que você fique refém de um único cardápio, não é que você consuma todos os dias os mesmos alimentos, é você ter autonomia e conhecimento para fazer as suas próprias escolhas. Você saber quais são os alimentos que devem estar presentes na sua rotina, o que substitui o que, né? Quais são os grupos de alimentos que você pode usar dentro, né, daquele seu objetivo para cada uma das refeições, beleza? Enquanto isso, as declarações de amor lindas, né, da turma 94, 93, 95. Tem gente que começou ontem, gente, tá falando, né, que tá amando o desafio. Gente, essas turmas, elas estão muito incríveis.
fez muito bem, né, pra gente aumentar o número de vagas por turma. Eu acho que turmas maiores se motivam mais. Eu sempre achei o contrário, eu sempre quis turmas pequenas, né? A gente restringia a 50 participantes por turma. E a gente começou a perceber que quando as turmas são maiores, tem mais interação e tem mais troca, né? A gente consegue juntar pessoas que sofrem a mesma coisa dentro de um grupo e isso cria um vínculo grande. Então, essas turmas que estão surgindo a partir da turma 93 são turmas de um desafio novo, né? Com tarefas novas, com materiais novos, sim, mas eu acho que o que mais fez diferença foi esse sentimento de pertencimento, né? Você estar dentro de um grupo que você não vai ser julgada, você pode falar tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, tudo que você está sofrendo, que as pessoas ali não vão te julgar, as pessoas vão te entender e te ajudar. E o melhor do grupo é o próprio grupo, né? Eu tô lá todo dia, eu mando áudio, eu faço os desafios, eu respondo as dúvidas, mas eu acredito que nada substitui o sentimento de você estar dentro de um grupo e formar amizades com pessoas que te entendam, né? E quem tá aqui nas turmas, gente, fala se eu não tô certa. Eu acho que esse é a principal vantagem, é o que mais faz vocês terem resultado, e os resultados estão lindos. Amanhã termina a turma 93. Gente, eu tô muito triste que essa turma tá acabando, porque foi uma turma que me marcou muito, e ó, até me arrepia de falar. Gente, eu não tô mentindo, eu arrepio mesmo. E, cara, elas formaram uma família linda ali, uma família que vai se ajudar e vai continuar conversando e vai continuar trocando e vai continuar se ajudando, tenho certeza, por muito mais tempo, né, do que foram esses 30 dias. Então é muito bom ser veículo disso, é muito bom participar disso, e eu mesma fiz amizades incríveis que vão continuar existindo mesmo depois da turma. Embora, gente, ó, quem é da turma 93... Cara, ontem começou uma turma do programa de combate à SOP. Ontem. A gente tá no segundo dia. Quem tá acabando a turma 93 já pode ir pro programa de combate à SOP, tá? Vai direto, nem pensa. E lá também tem uma turma linda esperando vocês, tá bom? Gente, é isso. Amanhã temos a T93 ganhou o coração da Nutri. Oh, vocês sabem, né? Que estão no meu coração. As integrantes da turma 94 se ajudam, trocam experiências e receitas para cada uma ter autonomia. É esse o objetivo principal. Então não se inscrevam pela dieta, se inscrevam pelo conhecimento que vocês vão adquirir, pelas amizades que vocês vão fazer, pela motivação e pela interação que vocês vão ter dentro do grupo e, é claro, pelos resultados que isso vai te propiciar a longo prazo, tá bom? Eu tô nas duas, a Aline falou, tá no PCS 11, né, e tá lá na turma 93. Gente, amanhã, deixa eu voltar, voltei. Amanhã tem live no Foco na Fertilidade, então tentantes, né, quem está tentando engravidar, quem quer engravidar no próximo ano, quem tá preparando o corpo para uma gravidez saudável, para uma gravidez feliz, para um bebê genial, @Foco na Fertilidade. Amanhã, 6h30 da tarde, 18h30 no horário de Brasília. E a gente vai falar sobre o papel da acupuntura na fertilidade do casal. Temos uma convidada muito especial para dividir a live comigo, uma acupunturista especialista em saúde da mulher. E ela vai falar como a acupuntura pode ajudar vocês a terem uma melhora da fertilidade e conseguirem chegar aí no objetivo de vocês de engravidar, tá bom? Quinta-feira tem live de novo aqui no Cantinho da Nutri. O tema quem escolhe é você. Então, quinta-feira, ao longo do dia, eu vou colocar um stories lá com dois assuntos. E aí você escolhe qual é o assunto que você mais quer. Dieta vegetariana ou dieta para os homens. Síndrome do ovário policístico para os homens. Como que a gente faz o nosso parceiro entender o que é a SOP? Como que a gente faz o nosso parceiro ajudar no tratamento ao invés de julgar, né? Como que a gente transmite para esse homem o que a gente passa, o que a gente sente e torna ele um aliado do nosso tratamento e não aquela pessoa que vai estragar tudo pedindo pizza 3 vezes na semana. Então, vocês escolhem aí qual é o tema que mais interessa, que mais vocês querem, na quinta-feira nos meus stories, tá bom? Gente, obrigada pela participação. Vai lá no link azul do meu perfil, clica no link que tem na descrição da minha biografia, clica depois em canal do Telegram, vai abrir uma tela com vários botões.
clique em canal do Telegram para você ir para o nosso canal. Você vai ser direcionado automaticamente se você tiver o Telegram instalado. Lá no nosso canal vai ter o resumo da live de hoje e outros conteúdos exclusivos. E clica também nos 30 dias contra a SOP, você vai me enviar uma mensagem no WhatsApp e aí eu vou te passar todas as informações sobre o desafio 30 dias e o link para você se inscrever e ganhar o seu presente extra, né? O seu presente que é válido somente hoje, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa live de amanhã.